Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Viagens de Clio. Eu sou o professor Pedro Ivo, especialista na prova do Enem e de História de diferentes vestibulares. Nessa semana, ocorrem as comemorações do dia 7 de setembro. Então, o canal vai falar sobre a independência do Brasil. Reino Unido, Revolução do Porto, Dom Pedro. Em 1815, Dom João, e é importante recordarmos que a família real portuguesa estava no Brasil, elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Essa decisão tomada por ele buscava legitimar Portugal aos olhos do Congresso de Viena. E entenda uma coisa, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, o Brasil perdia a condição de colônia, já que o Brasil foi equiparado a Portugal. O Brasil conquistou autonomia política a partir de 1815. E esse cenário, guarde isso, favoreceu especialmente a elite agrária brasileira. A aristocracia rural, acostumada com liberdade, não estaria disposta a perdê-la. Em 1820 eclodiu em Portugal a Revolução Liberal do Porto. Portugueses se rebelavam contra o fato do país ser governado por um militar inglês e contra a permanência da família real portuguesa no Brasil e tudo que isso implicava. O movimento liderado pelas Assembleias de Portugal defendeu uma constituição para o país e a recolonização do Brasil. Dom João, pressionado pelo movimento do Porto, retornou. No entanto, deixou no Brasil como príncipe regente o filho, Dom Pedro. Dom Pedro ocupava a condição de príncipe regente do Reino Unido. Entenda que a volta da família real a Portugal não fez com que o Brasil perdesse a condição de Reino Unido. A aristocracia rural brasileira rapidamente se aproximou de Dom Pedro, defendendo a sua permanência no Brasil. Dom Pedro se transformava no símbolo da autonomia política. Em 9 de janeiro de 1822, a elite agrária, especialmente do Rio de Janeiro, resolveu formalizar o seu desejo. Entregou um documento a Dom Pedro que pedia a sua permanência no Brasil. O Dia do Fico foi um acontecimento importante ao olharmos para o processo de independência do Brasil, pois depois dessa decisão, muitas medidas tomadas por Dom Pedro no Brasil foram de ruptura com Portugal. Não sabemos na realidade quais foram as palavras ditas por Dom Pedro, já que a frase que passou à história não foi a que ele disse, mas é que anotou em uma carta que enviou ao pai no mesmo dia. O 7 de setembro não teve repercussão na época. Nenhum jornal do Rio de Janeiro, no dia seguinte, nas semanas seguintes, publicou matérias a respeito do acontecimento. O 7 de setembro se transformaria em uma data oficial da independência bem depois. Dom Pedro cita a colina do Ipiranga pela primeira vez em 1823, durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. No dia, Dom Pedro estava com diarreia e a sua comitiva viajava em mulas. Circunstâncias nada favoráveis, nada adequadas para um momento tão memorável. O pintor Pedro Américo, em 1888, procurou representar em um painel aquilo que considerava um marco fundador da nação. A obra foi produzida em um momento de crise da monarquia. O republicanismo avançava e seduzia intelectuais, fazendeiros e militares.
Na pintura, Dom Pedro é valorizado como um herói militar. A sua força e juventude se contrastava com a realidade de Dom Pedro II no ano de produção do quadro. O rei estava idoso, cansado e doente. François-René Moreau, em 1844, pensou em independência de outra forma. Procurou dar à pintura um caráter popular. Na tela A Proclamação da Independência, Dom Pedro está sendo representado como um herói popular, algo que se destoava da realidade, já que, em linhas gerais, a independência teve um caráter elitista. As lutas pela independência do Brasil foram breves e dispersas. O Brasil tomou um caminho diferente dos seus vizinhos e, para pagar uma indenização a Portugal, se endividou. As nossas dívidas começaram desde os primeiros respiros. E aí, galera, curtiu? Espero que sim. Deixe o seu like, comentários, dúvidas. E não se esqueça, vamos expandir o canal Viagens de Clio. Curta nossa página no Facebook e não deixe de me seguir no Instagram, @PedroIvoHistória. Até a próxima, companheiros.